Paz, amados, como estão? Está tudo bem? Graças a Deus, nós também estamos bem no outro lado. E feliz ano novo a todos aqueles que nos acompanham e aqueles também que vierem a se inscrever no canal. Muito prazer. Na verdade, eu sou o irmão Elavoco, estamos aqui mais uma vez para fazermos os nossos vídeos, né? Para fazer acontecer. Mas antes de nós começarmos ou entrarmos no nosso tema, eu queria pedir um grande favor aos nossos amados, aos nossos amigos que têm nos acompanhado, de que quando eu vejo na estatística não se inscrevem, ok? Então, a plataforma YouTube, ele vai notar daqui a pouco a interatividade na página, ele vai acabar banindo a página e assim a mensagem não será proclamada, mas se inscrevam, deixam like, e partilhem, comentem, ok? Sobretudo a inscrição. Se inscrevam no canal para que o YouTube possa os notificar a cada momento que ligar os dados de que o canal há uma nova atualização, há novas mensagens, há novas notícias. Então, essa coisa toda. Se inscrevam, deixem like, partilhem, ok? Para que assim o reino avance e o YouTube possa mandar outros vídeos, esses vídeos também a outras pessoas que não têm visualizado e que têm interesse destes mesmos vídeos também, ok? Então vamos dando a sequência a respeito dos nossos vídeos. Hoje eu trago um tema nada mais nada menos a respeito de Jesus Cristo e Espírito Santo. Muitas empresas têm ensinado que Jesus não deve ser adorado porque Jesus é um simples ser que Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus e ponto final, não deve ser adorado. E o Espírito Santo também, outros dizem, não, o Espírito Santo é força ativa de Deus, o Espírito Santo não é um ser vivo, ok? Então, o Espírito Santo também não deve ser adorado porque o Espírito Santo não é Deus. Mas, no outro lado, as igrejas evangélicas, sobretudo, têm uma doutrina diferente de que Jesus deve sim adorado e o Espírito Santo também deve ser adorado porque todos eles são Deus, ok? Eles acreditam na Trindade, eles acreditam na divindade, em três divindades, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é só Deus Pai que deve ser adorado, mas Jesus e o Espírito Santo também devem ser adorados. Mas para que o vídeo não seja longo, ok? Eu vou fazer parte um e parte 2 e dois, assim vou falar a respeito do Espírito Santo de uma forma profunda. Esta aqui vamos falar simplesmente a respeito de Jesus Cristo, se deve ou não deve ser adorado. Vamos analisar aqui na Bíblia. Marcos 1, no seu versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ok? Então eles vão pegando esses versículos para assim ensinar que Jesus Cristo é Filho de Deus. E isso é verdade, é uma verdade bíblica que não deve ser banida, ok? Jesus, na verdade, é Filho de Deus. Estamos juntos, mas não termina por aí. Além dele ser Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. João 14, no seu versículo 28. Estes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, quando eles vão pegando esses versículos, então, ele não deve ser Deus, porque o Pai é maior que ele. Então, ele é filho, ele é menor que o Pai. Então, ele não é Deus, não deve ser adorado, ok? Talvez para que a gente compreenda verdadeiramente de que Jesus Cristo é mesmo Deus e deve ser adorado ou não, todo aquele que se intitula ser Deus tem que possuir atributos naturais, ok? Como Deus possui os atributos morais e naturais, esta tal pessoa também tem que possuir os atributos morais e naturais. Os morais, tidos como os atributos comunicáveis, são a humildade, a misericórdia, a temperança, são todos estes atributos morais que são comunicáveis a todos aqueles que são nascidos de novo. Também partilha esses mesmos atributos, mas os atributos que Deus não partilha de forma nenhuma, que são de uma forma particular, são os atributos naturais, como a onipresença, a eternidade, a onisciência, a onipotência, a mutabilidade. Esses atributos são atributos incomunicáveis ou não partilháveis, são simplesmente para Deus. Então, se na verdade Jesus Cristo é Deus, ele tem que possuir obrigatoriamente esses atributos, os atributos naturais. Em como pegar João 3, no seu versículo 13. Para ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Uau! É no momento, é no contexto em que Jesus... Uau, isso é muito poderoso, isso é muito de Deus. É no contexto em que Jesus esteve a falar
ok? Com Nicodemos, estamos juntos? Então ele disse que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que está no céu. Implica dizer de que Jesus, enquanto esteve na terra, também ao mesmo tempo estava no céu, ok? Isso é poderoso. Está aqui a onipresença de Jesus Cristo. Estava na terra, ao mesmo tempo também estava no céu. Aqui o versículo é claro, eu estou a repetir. Isso é muito poderoso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então está aí a onipresença de Jesus Cristo. Agora, a onipotência, ok? Vamos lá ver se Jesus também é todo-poderoso ou não, ok? Isaías 6, no seu versículo 9. Que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ok? A onipotência de Jesus Cristo. Aqui, Isaías está profetizando que o nome dele será, primeiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ok? Então, Apocalipse 1, no seu versículo 8, afirma a mesma coisa. Vamos aqui. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uau! Então está aí a onipotência de Jesus Cristo. Já vimos a onipresença, ok? Enquanto Jesus esteve cá na terra, ao mesmo tempo também esteve no céu. Agora estamos a ver a onipotência de Jesus Cristo. Aqui vocês vão querer dizer, não, aí está a falar de Deus. Não, aqui é Jesus Cristo. A questão é que o anjo falasse com o apóstolo João era Jesus Cristo, ok? Porque se nós vermos em Apocalipse 22, no seu versículo 16, ele disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Então é Jesus que falou por intermédio do anjo. Então não era Deus Pai, era Jesus Cristo que falou por intermédio do anjo para passar essa mensagem ao apóstolo João. Estamos juntos? E a onipotência de Jesus Cristo. Então nós já vimos a onipresença de Jesus, já vimos a onipotência, agora falta a ciência de Jesus Cristo. Se nós pegarmos João 16, no seu versículo 19, tendo de que Jesus Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Então, era um contexto em que os apóstolos estavam a tentar fazer uma pergunta a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, já sabendo, ok? E quem consegue fazer isso? Quem tem? E isto é só Deus que consegue prever o futuro. Porque em Deuteronômio 18, no seu versículo 22, que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então era o contexto em que Deus estava a tentar aclarar aos israelitas de que futuramente irão de surgir falsos profetas. Mas quando ele disser alguma coisa e esta coisa não vier a se cumprir, fiquem a saber de que não fui eu que falei, suas próprias palavras, não fui eu quem falei. E ver o futuro. Então, aqui, o único que tem essa capacidade é Deus. Então, é nesse contexto em que Jesus Cristo já sabia, apóstolos estavam a tentar perguntar a ele já previa. Então, ele disse. Então, Jesus já sabia aquilo que iam a tentar perguntar-lhe. Ok? E também em João 6, no seu versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Daí a onisciência de Jesus. Antes que Jesus Cristo viesse cá na terra, ele já sabia quem iriam crer nele. Então está aí a onisciência. Então, Deus, que se intitula ser Deus, tem que possuir esses atributos. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente. Jesus também é eterno, conforme nós vimos em Apocalipse 1, no seu versículo 8. Eu sou Alfa e Ômega. Diz aí, Alfa e Ômega. A palavra, esses termos, Alfa e Ômega,
Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a primeira letra e a última letra. Então está aqui a eternidade de Jesus Cristo. Estamos juntos? Jesus é eterno. Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é eterno. Ok? Os atributos que só cabem ao Deus Pai também Jesus possui. Por isso que ele fala em João 12, no seu versículo 45, que quem vê ao Pai, vê a mim. Ok? E João 10, no seu versículo 30, diz que eu e o Pai somos um. Isto que ele fala, eu e o Pai somos um, é no sentido de terem os mesmos atributos naturais. Estamos juntos? Do Deus ser onisciente e Jesus também ser onisciente. Deus Pai ser onipresente, Jesus também onipresente. Deus é onipotente, Jesus também é onipotente. Deus Pai é eterno, Jesus também é eterno. Ok? Então está aí, Jesus na verdade é Deus, porque possui os atributos naturais incomunicáveis de Deus, que faz com que Jesus Cristo seja um Deus. Agora, deve ou não deve ser adorado? João 20, no seu versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ok? Disse-lhe Jesus, porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Se Jesus Cristo não fosse Deus naquele contexto, ele diria, não me chama Deus. Mas ele, no versículo 29, ele diz, disse-lhe Jesus, porque me viste e crestes. Então ele aceitou que o Tomé lhe chamasse Deus, ok? E também uma outra, João 1, no seu versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. E aqui está a dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é Deus. Apenas de João 5, no seu versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está aqui, o apóstolo João também está a dizer que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, além dele ser Filho de Deus, Jesus é Deus, meus caros. Mas outra, Zacarias 14, no seu versículo 5. Cres pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Quem virá, ok? No fim de todas as coisas. Quem virá? É Jesus Cristo. E aqui o profeta Zacarias está a dizer que virá o Senhor meu Deus. Ele está a dizer, o Senhor meu Deus é que virá todos os santos com ele. Quer responder isto? Vamos começar primeiramente com Mateus 25, no seu versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então é Jesus que vai vir, o Filho do Homem. Ok? Não é o Deus Pai que há de vir, é Jesus Cristo. Ok? Então está lá, Zacarias ele começa a profetizar que virá o Senhor meu Deus, todos os santos com ele. E aqui Mateus 25, no seu versículo 31, está aqui a confirmar de que é Jesus Cristo que há de vir. Estamos juntos? Existem muitos e muitos capítulos que nos afirmam de uma forma clara de que Jesus Cristo, na verdade, é Deus. Não é só Filho de Deus, mas é Deus. Agora, cabe se vocês acreditem ou não, mas a Bíblia é clara. Jesus é Deus, deve sim ser adorado. Estamos juntos? Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá aí o apóstolo Paulo está aqui a dizer de que a todo nome, ok? Está a dizer que para que ao nome de Jesus Cristo se dobra a todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Está a dizer que aos que estão no céu têm que adorar Jesus Cristo. Aos que estão na terra têm que adorar Jesus Cristo. Quem são? Os homens, até os anjos adoram a Jesus, ok? Até debaixo da terra.
Os demônios têm que adorar Jesus Cristo. Agora, quando vocês vêm nos dizer, não, Jesus não deve ser adorado, isso é heresia autêntica. Isso não é uma mensagem de Deus. Onde é que vocês tiram essas mensagens? Jesus sim é filho de Deus, mas não termina por ali. Além de ser filho de Deus, Jesus é Deus, conforme nós vimos nesses capítulos. Agora, vão dizer que não é mentira. Pá, isso não tem a ver conosco, né? Vamos esperar lá no último dia, no dia do julgamento, quando os baús começarem a ser destapados, ok? E no juízo eterno. Nós não estamos aqui simplesmente para pregar a mensagem verdadeira. Estamos aqui simplesmente para elucidar a mensagem correta, ok? Uma sã doutrina. Então, muito obrigado. Analisamos aqui de que Jesus, além de ele ser filho, também é Deus. Deve sim ser adorado. E no segundo vídeo vamos falar a respeito do Espírito Santo. Se também tem que ser adorado ou não.